Convidá-los a abrirem suas Bíblias novamente na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3. Nós já lemos até o versículo 13. Hoje, pela graça de Deus, iremos meditar até o versículo 6. Não vamos ler o texto novamente, mas queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia e deixá-la aí aberta. Dessa forma você vai conseguir acompanhar bem melhor a exposição deste texto. A maioria de vocês deve conhecer a história de João Batista, o último profeta da antiga aliança, aquele que foi o que chegou mais perto do Messias prometido, a ponto de apontar o dedo para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como os profetas do passado, João Batista entrou no desagrado do rei, foi preso e depois decapitado. Mas enquanto João ainda estava preso, nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, que ele enviou alguns dos seus discípulos até Jesus para perguntar o seguinte: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Por que será que João fez essa pergunta? Se antes ele profetizou com tanta certeza que Jesus era o Messias, qual o motivo da dúvida neste momento? A Bíblia não responde essa questão de forma explícita, mas o texto deixa uma forte sugestão ao afirmar que João estava no cárcere, ao destacar este ponto, quando ele fez essa pergunta. E eu estou com vários outros teólogos que acreditam que João, sofrendo a angústia da prisão, começou a duvidar um pouco se Jesus era de fato o Messias. Afinal de contas, se Jesus era o Cristo esperado, que iria resgatá-los, por que João estava preso? Por que João estava prestes a ser decapitado? E eu acredito que uma preocupação similar estava atormentando o coração dos crentes de Éfeso, mas não por uma tribulação que eles estavam passando necessariamente. Talvez como os discípulos de João, que ficaram preocupados com o mestre deles na prisão. Os efésios estavam muito preocupados com a prisão de Paulo, o apóstolo que tinha plantado a igreja deles, por quem eles, sem dúvidas, tinham muito carinho, respeito, consideração. Eu digo essas coisas porque Paulo trata justamente sobre este assunto aí nos versículos de 1 a 13 do capítulo 3 de Efésios, texto que nós lemos durante a liturgia. Queria convidá-lo a reparar na sua Bíblia que Paulo inicia este capítulo dizendo que era um prisioneiro. E depois, lá no versículo 13, ele afirma o seguinte: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Tente se imaginar uma situação similar dessa dos Efésios. Os pastores que foram muito importantes na sua vida estão sendo presos por causa do Evangelho. Suas famílias estão sofrendo terrivelmente. Como você lidaria com isso? Será que o seu coração ficaria com dúvidas? Será que o Evangelho vale mesmo a pena diante de tantas tribulações? Neste capítulo 3 de Efésios não encontramos um tratado de teologia sistemática sobre o mistério do Evangelho ou sobre o ministério do apóstolo Paulo. O que encontramos é um relato profundamente pastoral de um apóstolo que estava preso, mas que não queria deixar a igreja desencorajada por isso, nem queria que eles duvidassem do Evangelho de Cristo. Pelo contrário, Paulo queria que os efésios olhassem para as suas algemas e contemplassem nelas a glória do Evangelho para eles. Apesar de estarmos em uma situação bem distinta, já que os pastores da igreja, no nosso contexto, não estão sendo presos, creio que, em alguma medida, podemos nos identificar aqui e sermos edificados. Porque, como cristãos, também passamos por tribulações. Algumas delas justamente por sermos cristãos. Existem pessoas no nosso contexto, na nossa igreja até, que se converteram e sofrem perseguição por isso. E assim, nosso coração começa a questionar: será que vale a pena ser cristão e fazer parte da igreja? Será que toda essa história sobre Jesus, igreja, salvação, céu, inferno, é verdade mesmo?
Será que existe um Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas, que está vendo a minha dor e que realmente me ama a ponto de ter sacrificado o seu próprio filho em meu lugar? Será que nós realmente somos a noiva e Cristo é o perfeito noivo que está cuidando de nós? Se o propósito de Paulo era encorajar os crentes de Éfeso com a glória do Evangelho, mesmo diante das tribulações, que o Espírito Santo também possa usar destes versículos para o nosso encorajamento no Evangelho. E nós vamos dividir essa sessão até o versículo 13 em 2 sermões. Hoje iremos até o versículo 6. Então deixe a sua Bíblia aberta para se atentarem ao capítulo 3, versículo 1, que começa dizendo: por esta causa. Eu estou sempre destacando estes conectivos no texto bíblico para não nos esquecermos que estamos diante de uma carta que deve ser lida em sua totalidade. E se Paulo começa o capítulo com por esta causa, precisamos necessariamente nos lembrar do que foi dito antes. E nos últimos versículos, Paulo estava mostrando como o Evangelho se aplica especialmente aos gentios, aqueles que estavam longe, mas foram unidos em Cristo, em um único corpo, em uma nova humanidade, em Jesus, junto com os judeus. Agora são um. Agora ambos fazem parte, judeus e gentios, do mesmo reino, da mesma família e do mesmo edifício que é o santuário onde Deus habita. E como eu tenho enfatizado exaustivamente nos últimos sermões, esse texto anterior é uma das melhores e mais enfáticas passagens bíblicas sobre a unidade da igreja, destacando em especial a unidade entre gentios e judeus. E é esta causa que Paulo tem em mente quando começa o capítulo 3. Para nós hoje, é mais difícil entender o motivo de Paulo preocupar tanto em falar sobre a união dos gentios na igreja. Porque para nós hoje é fácil perceber que a igreja de Cristo é composta por crentes das mais diversas nações. Contudo, não era essa a realidade da igreja quando Paulo escreveu essa carta. Essa questão entre judeus e gentios era tão complicada naquele contexto que Paulo foi preso justamente por esta causa. Repare como ele continua o versículo 1 dizendo: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Nós vamos gastar aqui um bom tempo neste versículo, porque eu quero meditar em cada palavra e expressão. Mas antes, vou tentar mostrar para vocês que possivelmente essa parte do versículo 1 até o versículo 13 é como se fosse uma divagação do apóstolo Paulo, porque inicialmente ele pretendia dizer outra coisa nessa parte da carta. Se você pular aí para o versículo 14, vai notar que Paulo inicia o versículo 14 exatamente da mesma forma, dizendo assim: por esta causa. Por essa causa o quê? Por essa causa me põe de joelhos diante do Pai. E a minha impressão, assim como de vários outros intérpretes, é que após tratar sobre a unidade da igreja no capítulo 2, Paulo iria falar agora sobre a sua oração em favor daquela igreja, como de fato ele vai fazer no versículo 14. Porém, parece que alguma coisa o fez parar e pensar: antes da oração, eu preciso explicar uma coisa. Talvez, ao molhar a pena na tinta para escrever a sua oração, Paulo reparou nos grilhões que estavam em seus pulsos e decidiu antes escrever sobre a sua prisão. Ou melhor, decidiu antes explicar sobre a causa gloriosa dele estar preso. Algumas traduções até colocam um traço assim nessa parte do texto, destacando que Paulo começa uma espécie de parêntese aqui. Eu não sei se isso faz tanta diferença, mas minha impressão é essa também, que os versículos 1 a 13 são uma espécie de divagação do apóstolo Paulo, antes dele voltar para o fluxo natural da sua carta, lá no versículo 14. O que, claro, não significa que esses versículos são menos importantes. As divagações de Paulo não são como as divagações de nós, pregadores, que muitas vezes não tem muita importância mesmo. A divagação de Paulo, se é de fato uma divagação, é inspirada por Deus, útil para o nosso ensino e edificação. Portanto, vamos meditar com cuidado nesses versículos, a começar pelo nome do apóstolo, que se introduz mais uma vez na carta dizendo: eu, Paulo. Como ele já tinha se identificado antes, entendo que essa nova identificação tem que ter um propósito específico. E o nome de Paulo é importante para compreender a relação dele com os gentios. Como a maioria de vocês deve saber, Paulo aparece lá na narrativa do livro de Atos com outro nome,
Ele era Saulo. E este é o nome utilizado em Atos até o capítulo 13, versículo 9, quando Lucas se refere a ele dizendo, Saulo, também chamado Paulo. E a partir desse ponto no livro, ele passa a ser chamado sempre de Paulo. O que essa mudança de nomes, não dele, mas na narrativa do livro de Atos, significa? Significa que naquele momento, quando Saulo saiu em sua missão para os gentios, o nome que ele passou a usar foi Paulo. Por quê? Saulo era o seu nome judeu, enquanto Paulo era o seu nome grego, gentio. Ou seja, Paulo se identifica novamente, eu, Paulo, para reforçar o seu papel como apóstolo dos gentios, como ele irá explicar melhor em seguida. E ele continua sua identificação dizendo, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Tente visualizar este cenário. Deus chamou Paulo para ser um grande missionário aos gentios. Paulo estava sempre indo de um lugar para o outro pregando o evangelho. Esse era o seu chamado. Portanto, a coisa mais decepcionante para Paulo devia estar preso, impedido de sair e pregar o evangelho. Certo? Errado. Não era essa a perspectiva que Paulo tinha da sua prisão. Paulo estava em Roma, preso sob a autoridade do imperador Nero, porém, aqueles grilhões não eram de Roma, eram os grilhões de Jesus. Nero não podia encostar um dedo em Paulo, se não fosse pela vontade soberana de Cristo. Por isso, Paulo não reclama aqui dos judeus que o levaram para a prisão. Paulo não fica xingando o governo da sua época, ele não fica colocando a culpa nos seus oponentes políticos pela injustiça que estava sendo cometida. Paulo também não fala da sua prisão, porque ele queria piedade dos efésios, nem mesmo porque queria gerar uma comoção ali nas redes sociais. Ele fala da sua prisão para destacar que era ali que Jesus queria que ele estivesse. Paulo estava mostrando ao mundo que Cristo é mais precioso que qualquer liberdade, conforto, segurança ou prosperidade nessa terra. A Bíblia não nos ensina a ter uma perspectiva positiva sobre todas as coisas, como se tudo que desejarmos, saúde, trabalho, família, etc., iremos receber. A Bíblia é muito transparente, muito clara quanto às angústias, os sofrimentos e os desapontamentos nessa terra. Entretanto, a Bíblia nos ensina a ter uma perspectiva cristã sobre todas as coisas, porque tudo, até mesmo nossas tribulações, é de Jesus. Em uma perspectiva terrena, você diria que Paulo estava sofrendo injustamente, estava barrado ali em sua prisão, limitado de fazer aquilo que ele gostava de fazer. Porém, em uma perspectiva celestial, Paulo não estava sentado em uma prisão, mas ele estava, como tem falado nessa carta, assentado com Cristo nos céus, vendo o evangelho se espalhar. Imagina só você com essa mesma perspectiva. Eu sou o prisioneiro de Cristo, eu sou o doente de Cristo, o desempregado de Cristo, o injustiçado no trabalho de Cristo, o cansado de tantos problemas de Cristo, o pai que não consegue ter filhos de Cristo, o solteiro que não conseguiu se casar de Cristo, a mãe que acabou de perder o seu filho de Cristo. Queridos, que eu e você possamos ter essa mesma perspectiva, reconhecendo que nunca teremos um motivo sequer para reclamar, para murmurar de nada. Até as nossas mais profundas angústias são de Cristo. Ele é glorificado em todas as coisas. Eu gosto muito daquela primeira pergunta e resposta do Catecismo de Heidelberg, que pergunta assim: qual é o seu único conforto na vida e na morte? E a resposta é a seguinte: meu único conforto é que corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertencem a mim mesmo, mas a meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com seu próprio sangue pagou totalmente pelos meus pecados e me libertou completamente do poder do diabo. E assim Ele me preserva, de modo que contra a vontade de meu Pai Celestial, nem um fio de cabelo poderá cair da minha cabeça, e também que todas as coisas devem cooperar para a minha salvação. Eu não vou saber dizer quanto
o quanto que os crentes que já estão nos céus conseguem acompanhar da vida da igreja nessa terra. Mas acredito que Paulo estaria ou está muito contente com esse belo testemunho do Catecismo de Heidelberg. Que possamos, irmãos, ter este mesmo conforto, o único conforto. E Paulo continua sua identificação dizendo que ele era o prisioneiro de Cristo Jesus, olha aí, por amor de vós, gentios. Na semana que se passou, eu sugeri lá no grupo da igreja que os irmãos lessem Atos capítulo 21 e 22. Durante a liturgia eu coloquei dois trechos desses capítulos para entendermos um pouco do que Paulo está dizendo aqui. Porque quem leu com atenção esses textos sabe que Paulo não está usando de uma figura de linguagem, nem mesmo exagerando, ao dizer essas coisas, porque o seu motivo de prisão foi justamente o seu amor pelos gentios. Vou tentar resumir o que aconteceu. Quem não leu depois pode conferir no livro de Atos. Paulo havia recolhido em várias igrejas que ele plantou, igrejas de gentios, uma grande coleta de dinheiro para levar até Jerusalém e ajudar os judeus que estavam com dificuldades. Sem dúvidas, por trás desse esforço estava também o desejo de Paulo em ver judeus e gentios unidos pelo amor. Ele, inclusive, levou com ele, na sua viagem, alguns gentios para Jerusalém. E chegando lá, a princípio, foi recebido com alegria pelos irmãos. E Paulo contou sobre o que Deus estava fazendo entre os gentios. Entretanto, Paulo foi alertado de que havia dezenas de milhares de judeus que se converteram, mas que ainda eram muito zelosos com a lei, com os costumes. E esses judeus já tinham ouvido falar que Paulo não ligava mais tanto para a circuncisão, nem cumprir vários outros preceitos cerimoniais da lei. Por esse motivo, Paulo foi aconselhado por eles a cumprir um determinado voto de 7 dias, rapar a sua cabeça, para provar que ele não estava desprezando completamente as leis. E alguém poderia dizer que Paulo iria rejeitar esse conselho, mas não. Paulo se fez judeu para com os judeus. Ele foi ao templo, ele cumpriu os dias de purificação, para que fosse aceito ali sem grandes dificuldades. Porém, nós lemos hoje na liturgia, quando os dias do voto dele estavam quase se encerrando, chegou um grupo de judeus vindo da Ásia, que avistaram Paulo no templo, o agarraram e gritaram assim, Atos 21, 28, Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Eles se referiam a Trófimo, um crente justamente da cidade de Éfeso, que estava na companhia de Paulo. E os judeus ficaram tão bravos com isso, que começaram a espancar Paulo, e iriam matá-lo, se não fosse um comandante romano, que chegou com seus soldados para pararem o motim e tomar Paulo da multidão, dando a ele uma chance de se defender. E após muita dificuldade, Paulo teve a oportunidade de se dirigir ao povo. E nós lemos a sua defesa lá no capítulo 22 de Atos. Ele contou sobre a sua origem na nobreza judaica, sobre como ele perseguiu cristãos, também sobre a sua conversão, quando Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco. E todos estavam ouvindo Paulo atentamente, até o momento em que ele contou que Jesus disse a ele o seguinte, em Atos 22, versículo 21, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Aí depois você repara isso no texto. Logo em seguida, o texto diz, ouviram até essa palavra. Quando ouviram essa palavra, gentios, o texto diz, então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E foi por causa dessa situação que Paulo foi preso, e depois, tendo apelado para César, foi para Roma, onde estava em uma prisão domiciliar. Ou seja, Paulo estava preso justamente por pregar que os gentios agora faziam parte do povo de Deus. Não é à toa que ele disse, eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Agora tente imaginar como aqueles gentios de Éfeso devem ter ficado com o coração comovido diante dessas palavras de Paulo, preso por amor a eles. Muitos poderiam ver a prisão de Paulo como um banho de água fria na causa dos gentios,
Mas não era essa a perspectiva de Paulo, pois ele era prisioneiro de Cristo. Logo no início da carta, Paulo se identifica como o apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E Paulo sempre se via no plano da vontade de Deus, até mesmo ali naquela prisão. Hoje provavelmente conseguimos enxergar até melhor do que ele, do que o próprio apóstolo Paulo, o propósito de sua prisão. Porque foi ali que ele escreveu essa carta aos Efésios, bem como a carta aos Filipenses, Colossenses, Filemão. Ou seja, ao ser preso, Paulo perdeu a liberdade de sair e pregar o evangelho aos gentios, mas Deus intentou a sua prisão para o bem, um bem muito maior, pois por meio dessas cartas, o evangelho chegou a um número infinitamente maior de gentios, inclusive a nós hoje. Se não fosse por essa prisão de Paulo, não estaríamos lendo Efésios. Creio que também devemos ficar comovidos com essas palavras, que se dirigem a nós. Paulo estava preso por amor de nós, gentios. Às vezes fico imaginando se o apóstolo Paulo pudesse vir e participar de um daqueles encontros, como fazemos, aqueles encontros da igreja, como fizemos no acampamento, para comer um churrasco conosco. Sem dúvida, Paulo ficaria muito alegre. E se por algum motivo Paulo tirasse a sua camisa para jogar futebol, para entrar na piscina, veríamos no seu corpo terríveis marcas de dor, de açoites, mas que também eram marcas de amor por nós, gentios. Além de nos comover, essas palavras devem nos constranger a demonstrar este mesmo amor. Nós só vamos pregar o evangelho sinceramente se amarmos as pessoas. Você até pode falar de Cristo para um vizinho, para um colega, mas é o seu amor que vai embelezar este testemunho. Veja, não é possível pregar o evangelho sem usar palavras, como alguns dizem. Afinal de contas, o evangelho é uma mensagem. Entretanto, se você amar seus vizinhos, seus colegas de trabalho, se você gastar tempo, esforço, dinheiro com eles, ajudando-os de verdade, se sacrificando em amor a eles, tenha certeza, a mensagem do evangelho vai fazer muito mais sentido para essas pessoas. Portanto, pense naqueles de seu convívio que não conhecem a Cristo e busque em Deus um amor como esse que Paulo tinha pelos gentios. Esteja disposto a se sacrificar para que o evangelho alcance o coração dos perdidos. Eu teria outras coisas a dizer sobre este primeiro verso. Acho que poderia ter separado um sermão inteiro somente para ele. Mas acho melhor continuarmos e vamos fazer isso um pouco mais rápido para chegarmos hoje até o versículo 6. Após sua identificação como prisioneiro de Cristo, por amor aos gentios, Paulo passa a explicar melhor para os seus leitores sobre o seu ministério. Não porque Paulo gostava de ficar falando sobre si mesmo, muito menos para se gabar de alguma coisa, mas para encorajá-los. E ele continua no versículo 2 dizendo: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. O termo grego que aparece logo no começo deste versículo gera um pouco de dificuldades para os tradutores. Alguns entendem que Paulo está colocando certa dúvida, como se querendo confirmar se os seus leitores realmente ouviram sobre a dispensação da graça de Deus que foi confiada a ele. Talvez eles já tivessem ouvido, mas Paulo queria confirmar se eles entenderam corretamente. Por outro lado, algumas traduções, não sei se é o caso de algum de vocês, ao invés de começar este versículo com um se, começam com um certamente. É como se Paulo estivesse certo de que os seus leitores já tinham ouvido sobre o seu ministério e queria então lembrá-los disso. Independente de qual seja a melhor tradução, o fato é que Paulo está destacando o ministério confiado a ele, o qual ele chama de dispensação da graça de Deus. Esse termo dispensação aponta literalmente para a administração, a organização de uma casa. E Paulo já usou esse termo antes, lá no capítulo 1, versículo 10, para falar de todos os tempos, de todas as coisas sendo organizadas. Está aí a dispensação, organizando para convergirem na manifestação da graça, da glória de Cristo. Dentre todas as coisas, Paulo foi chamado para levar a graça de Deus aos gentios.
E ele explica melhor esse chamado no versículo 8. Olha aí, no versículo 8 do capítulo 3, deste capítulo que estamos lendo, quando diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Perceba que a graça de Deus não está apenas na mensagem que era pregada por Paulo, mas no seu próprio ministério. Paulo não estava contando nenhuma vantagem por ter chamado, ou por ter sido recebido esse chamado. E se Paulo vai, como ele faz aqui, falar do seu próprio ministério, ele não poderia começar de uma forma melhor do que destacando a graça. Deus não confiou essa responsabilidade nas mãos de Paulo, porque Paulo era a pessoa mais qualificada para isso. Muito pelo contrário. Aos olhos humanos, Paulo seria o último da lista. Seu nome era Saulo, um judeu que odiava os gentios. Talvez odiasse até mais os judeus que amavam os gentios, aqueles judeus cristãos que amavam os gentios. Mas Deus tem prazer em usar as coisas loucas deste mundo para envergonhar os poderosos. Pela sua graça, Deus escolheu o pior perseguidor de cristãos, de gentios, para que ele se tornasse o maior missionário de todos os tempos. Não somos apóstolos, mas sem dúvidas isso se aplica a nós também. Porque se existe em nós qualquer virtude, se temos trabalhado para o reino de Cristo, se temos lutado pela unidade da igreja, não temos qualquer mérito, nada depende do nosso próprio esforço, é tudo pela graça de Deus. Não sei se para vocês é fácil realmente acreditar nisso, que depende tudo da graça de Deus. Confesso que não é fácil para mim. Por exemplo, eu acho muito difícil ainda confiar na graça de Deus enquanto estou preparando estes sermões, o meu sermão. Talvez alguém pense que, já que tenho esse trabalho, seria mais fácil, mas até hoje eu acho muito difícil preparar uma pregação. Quase toda semana, enquanto estou escrevendo meu sermão, eu fico sofrendo com o seguinte: nossa, esse sermão aqui não está ficando bom. Acho que não vou conseguir terminar a tempo. Eu confesso que essa preocupação foi até bem forte durante essa última semana. Até o ponto que eu me deparei com esse versículo e pensei: olha, eu estou sofrendo porque eu fico achando que depende do meu esforço, da minha capacidade. Mas depende da graça de Deus. E esse pensamento me ajudou. Me fez orar e me fez continuar. No final das contas, não deu mesmo para preparar um sermão assim tão bom, mas pela graça, a graça de Deus capacita as pessoas de formas distintas, em graus distintos. Mas o que eu consegui preparar de bons, irmãos, foi somente pela graça de Deus. E eu estou falando aqui do meu próprio exemplo, porque não tem ninguém que eu conviva mais do que comigo mesmo. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que você pode aplicar este mesmo princípio na sua vida, reconhecendo que tudo de bom que você faz é somente pela graça de Deus, assim como o ministério do apóstolo Paulo. Não temos um motivo sequer para contar vantagem ou nos achar melhor do que qualquer outra pessoa. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso e reconhece que o seu ministério não estava firmado na sua própria capacidade, mas a graça de Deus, que através de uma revelação fez com que ele conhecesse o mistério do evangelho para os gentios. É sobre isso que ele continua falando no versículo 3, olha aí. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Quando falamos de mistério, nossa mente rapidamente vai para um filme de suspense, ou talvez um livro da Agatha Christie, no qual o detetive precisa juntar várias pistas para descobrir algum mistério. Filmes e histórias assim costumam ser muito boas, mas não é sobre isso que Paulo está falando, sobre esse tipo de mistério que Paulo está falando aqui. Muito pelo contrário. Até porque é uma das piores coisas que alguém pode fazer nessas histórias é revelar o mistério antes de tentarmos nós mesmos descobrir. Paulo, ao exemplo de Cristo, quando falou do mistério do reino dos céus, está se referindo a algo escondido e que é impossível, até para o melhor detetive do mundo, investigar e descobrir. Nem se juntasse Sherlock Holmes, o Hercule Poirot, o Batman, a turma do Scooby-Doo,
esse mistério seria desvendado. O mistério, irmãos, não é como a lei de Deus, como os 10 mandamentos, que são coisas que estão aí para todos verem, que as pessoas conhecem. O mistério é algo completamente contraintuitivo para o homem natural, mas que Deus, por sua graça, não pelo nosso esforço mental, resolveu revelar. E que mistério é esse? Paulo continua o versículo 3 explicando que já tocou nesse assunto antes. Ele diz: "Me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente." E se você voltar às páginas da sua Bíblia, encontrará no capítulo 1, lá no versículo 9, Paulo falando deste mistério que nos foi desvendado. O mistério de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu até já citei esse versículo antes, quando falávamos sobre Paulo ser o prisioneiro de Cristo, porque tudo é de Cristo. Em termos gerais, o mistério é este mesmo, é a obra de Deus em Cristo Jesus. Entretanto, eu não sei se Paulo está se referindo necessariamente ao que disse lá no capítulo 1, porque o contexto agora é outro. Paulo está falando sobre o seu ministério aos gentios, e que uma coisa tem a ver com a outra. Como veremos adiante, Paulo está destacando um aspecto essencial, ou aspecto essencial, mas especial deste mistério, que tem a ver com a unidade de judeus e gentios. Dessa forma, eu creio que Paulo está se referindo, na realidade, ao que escreveu logo antes, aí no final do capítulo 2, que estudamos nos últimos sermões, quando Paulo trata sobre a unidade da igreja em Cristo. Mas antes ainda de voltarmos a esse assunto da unidade, que ele vai explicar melhor no versículo 6, Paulo diz algumas coisas muito interessantes sobre este mistério, aí nos versículos 4 e 5. Primeiro, no versículo 4, ele afirma que os seus leitores também podiam compreender esse mistério. Olha aí, versículo 4. "Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo." Esse mistério diz respeito a todas as coisas, de todas as eras, dos céus, da terra, tudo convergindo em Cristo. Não tem um nome melhor para este mistério do que o nome que Paulo dá aqui, o mistério de Cristo. Tudo é de Cristo, por Cristo e para Cristo. E com esse versículo percebemos que o cristianismo não é uma religião gnóstica, misteriosa, no qual os segredos são guardados para uma classe especial de crentes. O mistério cristão é uma verdade aberta para todos verem. E este versículo também nos ensina algo muito importante acerca da interpretação das Escrituras. Note que Paulo fala sobre lermos, no texto aí, olha, sobre lermos o que ele escreveu, com o objetivo de compreender o seu discernimento do mistério de Cristo. Ou seja, não lemos a Bíblia para desvendar algum segredo, para descobrir vários significados ali, e nem mesmo lemos primariamente para uma leitura simplesmente devocional, pensando apenas em aplicações para as nossas vidas. A Bíblia é constituída de livros feitos por homens, inspirados por Deus, mas homens que escreveram dentro dos seus respectivos contextos, tratando sobre aquilo que estava na mente deles. Você já deve ter reparado que toda hora estou comentando sobre os argumentos de Paulo, sobre o fluxo do pensamento de Paulo, sobre o que Paulo está dizendo. Certa vez um pastor me corrigiu, defendendo que ao invés de falar de Paulo, ou de citar o que algum escritor disse, eu deveria falar sobre o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Eu poderia fazer isso, mas com todo respeito, eu não sigo tanto o conselho deste pastor, pois o grande desafio da interpretação da Bíblia é examinar com cuidado o que cada autor, inspirado por Deus, quis dizer. Ao lermos Efésios, estamos tentando compreender o discernimento de Paulo sobre o mistério de Cristo. E na sequência ele vai dizer algo muito curioso sobre este mistério. Ele diz aí no versículo 5, o qual, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Se o mistério é de Cristo, ou se o mistério é Cristo, é evidente que os profetas,
das gerações passadas tiveram algum conhecimento sobre este mistério. Porque Cristo, você sabe bem, é o assunto de todo o Antigo Testamento. Entretanto, existe algo que os crentes do passado não tinham conhecimento. Pois Paulo está dizendo que os homens do passado não sabiam sobre o que agora foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Pelo contexto já ficou claro que Paulo está tratando de um mistério relacionado à salvação dos gentios. Porém, um estudioso do Antigo Testamento vai questionar isso dizendo o seguinte: olha, a salvação dos gentios já estava anunciada lá no Antigo Testamento. Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis 12, ele havia prometido que através de Abraão e da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E seguindo essa linha, o Antigo Testamento sempre anunciou a salvação dos gentios. Nós lemos sobre essa realidade nas histórias, nos salmos, em especial nas profecias que falavam de todos os povos da terra se convertendo ao Senhor. Os crentes do passado também poderiam cantar como nós cantamos hoje aqui: de todas as tribos, de todos os povos, muitos virão te louvar. É claro que alguns em Israel podiam não gostar tanto dessa esperança gentílica, como foi o caso do profeta Jonas, que não queria pregar para os ninivitas. Mas ele não queria pregar justamente porque sabia que Deus seria misericordioso para com aquele povo pagão. Ou seja, a salvação dos gentios já era do conhecimento dos filhos dos homens nas gerações passadas. Portanto, ainda ficamos com uma dúvida: que mistério é esse que não tinha sido revelado no passado, que nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, nem mesmo João Batista conheceram? Paulo responde aí no versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. No Antigo Testamento já era sabido que os gentios seriam alvos da graça de Deus, que fariam parte do seu reino. Entretanto, nunca passou pelas mentes daqueles crentes do passado que isso iria acontecer com os gentios se tornando um único povo, junto com os judeus, em Cristo, em um único corpo, em uma nova humanidade, sem qualquer distinção, sem qualquer barreira, e sem o reino de Israel, com todos aqueles costumes e cerimônias. Eu acredito que até podemos falar da igreja no Antigo Testamento, mas em certo sentido Paulo está nos ensinando que a igreja, como um corpo unido por vários povos em Cristo, é uma novidade no Novo Testamento, uma novidade totalmente inesperada. Talvez os judeus mais piedosos esperassem que os gentios entrariam em acordos, em alianças, morariam junto com eles. Mas Paulo não está falando aqui simplesmente de acordos. Paulo está dizendo que os gentios estão juntos na mesma herança, no mesmo corpo, na mesma promessa. Nós já falamos bastante sobre essas três realidades. E a nossa tradução aqui consegue pegar um pouco, mas não consegue pegar toda a força do que Paulo está dizendo nessas palavras, toda a força que Paulo está colocando nessas palavras. Assim como já aconteceu antes nessa carta, Paulo usa agora 3 palavras com o mesmo prefixo, o prefixo sim, o prefixo grego sim. Esse prefixo significa juntamente. De forma bem literal, para não deixar dúvidas sobre o mistério, Paulo está dizendo: os gentios são juntamente herdeiros, juntamente o corpo e juntamente participantes da promessa. No capítulo 5 dessa carta de Efésios, no versículo 32, encontramos uma expressão muito conhecida do apóstolo Paulo. Ele estava dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E então ele afirma: grande é este mistério. E eu me refiro a Cristo e à igreja. Que Cristo possui uma única noiva, formada pela íntima união entre judeus e todos os povos da terra. É um grande mistério. Um mistério que nem Isaías, nem Jeremias conseguiram vislumbrar, mas que hoje está sendo revelado para nós. Não é à toa que, mais uma vez,
Paulo está enfatizando a unidade da igreja em Cristo. Antes eu propus que os versículos de 1 a 13 são uma espécie de divagação de Paulo, pois inicialmente ele pretendia falar sobre a sua oração nessa parte da carta, como de fato ele vai fazer depois no versículo 14. Pastores, e eu não me isento disso, têm o costume de divagar demais, ficar repetindo coisas sem tanta importância, mas essa não é uma mera divagação. A divagação de Paulo é inspirada por Deus. Talvez, como já disse, ao molhar a pena na tinta para escrever a sua oração, Paulo reparou os grilhões em seus pulsos e decidiu antes escrever sobre a causa gloriosa da sua prisão. E ele estava preso justamente por ensinar a unidade entre gentios e judeus na igreja de Cristo. Ele estava insistindo nesse ponto, porque não foi fácil para a igreja aceitar essa realidade, tanto que ele estava preso. Para nós hoje pode ser mais difícil entender essa preocupação tão intensa de Paulo em falar sobre a união dos gentios na igreja. Como já disse, é mais fácil para nós reconhecermos que a igreja de Cristo é composta por crentes das mais diversas nações, afinal de contas, nós somos esses gentios. E olhando por esse lado, poderia dizer que este assunto não é um mistério para nós. Enquanto os judeus cristãos do primeiro século ficavam de boca aberta com essa realidade, nós aceitamos isso com muita naturalidade. Entretanto, será que a unidade da igreja não continua sendo, em alguma medida, um mistério para nós? Nós sabemos que os gentios fazem parte da igreja, mas talvez a ficha desse mistério ainda não tenha caído de forma completa, a ponto de você poder dizer: agora eu estou entendendo verdadeiramente o que é ser uma igreja unida em Cristo, unido com meus irmãos, em um só corpo. Sem dúvidas, já temos sido aqui muito abençoados pela comunhão na nossa igreja. Mas eu tenho certeza, irmãos, que precisamos intensificar e desfrutar melhor dessa unidade. Eu até acho que nós já somos razoavelmente bons em comer juntos, em marcar encontros, talvez até em receber um nas casas dos outros, e claro, em cultuarmos aqui ao Senhor. Tudo isso é ótimo, muito importante. Porém, sendo bem sincero, não sei se somos tão bons assim em exortar de verdade uns aos outros, em confessar pecados uns aos outros, em entrar na vida espiritual uns dos outros. Tenho percebido que é muito fácil você estar sempre encontrando com o irmão para comer, para beber, para estar junto com ele, mesmo assim, não estar unido a ele na sua vida espiritual. Não estou dizendo que não fazemos nada disso, mas estou firmemente convencido de que precisamos, como igreja, sermos mais intencionais na nossa comunhão, para desfrutarmos de uma união mais verdadeira. Queridos, eu digo isso porque nós não estamos brincando de fazer ou de ser igreja aqui. É possível que você, às vezes, cansado de tantas coisas na igreja, chegue ao ponto de refletir se aquilo que nós cremos é verdade mesmo. Talvez, passando por um sofrimento muito intenso, como João Batista no cárcere, você comece a questionar: será que esse é o Messias prometido e verdadeiro? Mas lembre que Jesus mandou dizer a João sobre todos os sinais que estavam sendo realizados. Os cegos estavam vendo, os surdos estavam ouvindo, os coxos estavam andando. Ele era o Messias, sim, o reino tinha chegado. E a prova cabal disso foi quando o próprio Cristo se fez prisioneiro no lugar de João, no nosso favor, para ser morto, assumindo toda a nossa inimizade e sofrendo a ira de Deus contra os nossos pecados. E foi baseado nessa certeza que Paulo pregou o mistério e estava preso por amor de nós, gentios, para nos encorajar e nos mostrar, irmãos, que este mistério, que aquilo que nós cremos aqui é a verdade. Pastores podem ser presos, cristãos podem ser perseguidos,
nós podemos ficar doentes, podemos perder os nossos filhos. Irmãos, podemos sofrer o que for, mas o mistério de Cristo é a verdade. E estamos unidos nele, para sofrermos aqui todos juntos. E principalmente para nos alegrarmos juntos, confiados que o grande sofrimento de Cristo, o grande sofrimento que nós tínhamos, Cristo já sofreu em nosso lugar. E o que nos resta é desfrutar para sempre das alegrias, do gozo celestial. Eu insisto, divagando, talvez mais uma vez. A igreja não é um conjunto natural de amigos, mas um conjunto natural de inimigos naturais. A igreja não é composta de pessoas naturalmente parecidas, que se dariam bem, mas naturalmente em inimizade, pessoas com inimizade com Deus e inimizade umas com as outras. Mas Cristo se fez inimizade naquela cruz, para que a própria espada da inimizade fosse destruída e tivéssemos unidade com Deus e uns com os outros. Por favor, não pense no Evangelho como algo que diz respeito apenas à sua salvação. É se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. O Evangelho é isso. É um mistério que nunca seria descoberto, mas Deus nos revelou sobre a minha salvação. Mas Paulo está nos revelando algo fundamental sobre esse Evangelho. Algo que nem os grandes profetas do passado conseguiram vislumbrar. No início da liturgia lemos pelo apóstolo Pedro que até os anjos olham para essa realidade e anelam por perscrutá-la. Como Paulo mesmo afirma no final do versículo 6 que nós lemos. Essa é uma união causada por meio do Evangelho. Muitas pessoas pensam no Evangelho como a salvação de Cristo para a minha vida. Isso é verdade, mas não é verdade completa. O Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus pela sua igreja, por todos nós. Alguns tentam viver a vida cristã fora da igreja, mas Paulo não tem nem ideia do que essas pessoas estão falando. Isso simplesmente não existe. Nós somos um único corpo em Cristo. Eu quero convidar os irmãos a me ajudarem em oração, para aprendermos juntos sobre como podemos desfrutar ainda mais intensamente dessa união misteriosa, mas que agora nos foi revelada em Cristo Jesus.